Olá meus amigos, provavelmente você já ouviu falar sobre sensibilidade dentária. Você já sofreu com sensibilidade dentária? Você foi tomar um sorvete, foi tomar uma água gelada, um suco, ou aquela cervejinha gelada e deu aquele choque no seu dente. Ou algum amigo, algum familiar já relatou isso para você? Você saberia o que é sensibilidade dentária e como que você pode prevenir esta sensibilidade dentária? Saiba que quando a gente não cuida desse problema, você pode precisar até de uma microcirurgia. Então neste vídeo eu vou conversar um pouquinho sobre o que acontece para você ter sensibilidade dentária, quem pode ter esse problema e como você pode tratá-lo. Salve meus amigos, Gia Dentista aqui no Canto do Guerreiro. É um dia chuvoso hoje, os pacientes faltaram e eu estou aproveitando e gravando para vocês um assunto muito interessante. Nesse começo de 2021, muitos pacientes apareceram aqui no consultório relatando essa sensibilidade dentária. E eu queria conversar com vocês de uma forma muito simples. E já vou deixar um recado. Você só vai conseguir tratar sensibilidade dentária caso você tenha e está querendo resolver com este vídeo, você vai precisar ir no seu cirurgião dentista. O que eu vou conseguir passar para você é algumas dicas para você perceber se você está com sensibilidade dentária ou não, se você está tendo alguns hábitos que podem trazer problemas e, é claro, uma dica muito interessante, como prevenir sensibilidade dentária. Então vamos lá. O seu dente ele tem camadas, eu não vou entrar em histologia a fundo, mas você tem o esmalte, que é a parte que protege a dentina, o meio do dente. E embaixo da dentina nós temos o tecido pulpar, o que dá sensibilidade para o dente. Entre essa dentina e a polpa nós temos microtúbulos. Imagine você segurando agora um pacote de canudinho, um monte de canudinho. Agora imagine isso no nível microscópico. Então existem vários túbulos dentinários que conectam a dentina com o nervo do dente. Beleza? O tecido pulpar. Mas por que eu estou explicando isso? Essa dentina ela é muito sensível. Só que ela é protegida por duas questões do nosso dente. Na verdade, três questões. Ela é protegida pela gengiva, a gengiva está protegendo a raiz, que também é protegida pelo cemento, e você tem o esmalte protegendo essa dentina. Então o dente ele está enclausurado, ele tem uma parte sensível e está todo fechado. Você consegue entender que se você perder esse esmalte, ou se essa gengiva sair do lugar, ela descer, por exemplo, que a gente chama de retração, o seu dente vai ficar sensível. Da mesma forma, se você tiver uma lesão cariosa, por exemplo, que vai fazer um buraquinho no seu dente, vai ter a conexão e você vai ter a sensibilidade dentária. Então, quando a sua dentina fica exposta, você tem essa sensibilidade. E é claro, se você for conversar com uma pessoa do seu lado que também tenha, tem pessoas que têm um dente, tem pessoas que têm vários dentes, tem pessoas que têm uma sensibilidade exagerada, porque existem vários outros problemas também. Existem outras questões que não são tão simples e que você precisa manter o seu controle em prevenção de saúde bucal com o seu dentista aí na sua cidade. Aparece aquele clichê do dentista querendo ganhar dinheiro, querendo mandar você no consultório. Não, não é assim que funciona. Vou dar um exemplo para você. Caso você seja um paciente jovem, que você tenha má oclusão, ou seja, seus dentes não estão bem posicionados. Você percebe que seus dentes estão tortos e você não quis ou não pôde colocar o aparelho ortodôntico, que seria uma forma de tratamento para dentes fora de posição. Caso você não saiba nada sobre isso, tem alguns vídeos aqui na descrição sobre aparelhos e exames para esse fim que vão ser muito interessantes para você. Mas vamos lá. Quando você tem a mordida não encaixando, nós temos um trauma em alguns dentes que se chama abfração. Talvez você aí no outro lado da tela já percebeu que em alguns dentes próximo à gengiva existe uma cavidade, um pequeno buraco, mas ele não está escurecido, ele não é cárie, é apenas uma cavidade estranha e que tem muita sensibilidade. Isso aí é devido de trauma de oclusão, ou seja, a tua mordida não está legal, você está escovando muito bem seus dentes, mas mesmo assim teve uma lesão não cariosa que trouxe sensibilidade para você porque expôs a dentina. Da mesma forma, existem outros problemas de saúde, outras medicações que podem influenciar no bem-estar do paciente. Esse paciente, quando está passando muito mal-estar frequentemente, que pode sim trazer erosão dentária, ou seja, o mesmo desgaste no esmalte, sem ter cárie, a dentina vai sendo exposta. Então a partir da hora que você entendeu que a sua dentina ela tem que estar enclausurada, protegida. E se tem alguma coisa que desgasta esse esmalte, que protege a dentina e deixa a dentina exposta, você vai ter sensibilidade. Da mesma forma, se essa gengiva descer, se essa gengiva não proteger o seu dente, você vai ter sensibilidade. E aí que estão as causas da sensibilidade. Vamos dar alguns exemplos. Escovação traumática.
Você escova com muita força? Você seleciona escovas de baixa qualidade? Escovas que não são macias? Você não usa acessórios interessantes, como por exemplo, irrigadores bucais. Irrigadores bucais são acessórios que é como você fosse fazer uma limpeza no dentista. E eles não são tão caros assim. O brasileiro ele não tem muito costume de usar esse acessório. Nos Estados Unidos, se você vê alguns filmes, é muito comum escovas elétricas e irrigadores bucais. Perceba isso quando você vê um filme. E pacientes que têm próteses e implantes dentários é um pouco mais comum, mas ainda está longe do ideal. Então por que eu estou falando isso? Porque seria uma dica para você, caso você não consiga controlar a força na tua escovação e você está judiando a tua gengiva e judiando o teu esmalte. Quando você tem essa escovação traumática, você pode desgastar o seu esmalte, dependendo do produto que você está usando. Você pode também fazer retração da gengiva. Dois problemas. Você acaba com o esmalte que protege o seu dente e com o passar dos anos, imagine você fazendo isso diariamente, ano a ano. Lá na frente, quando você tiver mais idade, a sensibilidade vai bater. Da mesma forma quando a gengiva retrai. Beleza? Tudo se resume a isso. Perder esmalte e a gengiva. Ok? Vamos lá. Se você já fez a sua documentação ortodôntica, o seu dentista fez a avaliação e te falou, você precisa colocar o aparelho. Aí por questões financeiras ou questões de desejo, você não quis colocar o aparelho ou você não gosta. Ah, eu não vou me incomodar com isso agora. Então o que acontece? Um paciente que tem os dentes fora de posição, e é lógico, entenda, cada caso é um caso. Existe um paciente que precisa de aparelho com 2 dentes fora de posição. E existe um paciente que precisa de aparelho com muita coisa fora do lugar. Mas entenda o conceito. Se você tem uma má oclusão, ou seja, a tua mordida não está encaixando, seu dente está fora de posição, isso no longo prazo traz trauma oclusal. Tá? É a pancada de um dente no outro de uma forma errada. Estou falando de uma forma simples para você entender. E isso traz o quê? Abfração. Abfração é aquele buraquinho que muitos pacientes vêm aqui no consultório. Geralmente na região dos pré-molares e dos molares. Os dentes do meio, para trás, e muitos pacientes no canino também. A presa. Sabe aquele buraquinho que está próximo à gengiva? Não está escuro, você tem o dente bonito, bem limpo, mas tem um buraquinho. Isso é trauma oclusal, deixa exposto a dentina, você tem sensibilidade. Da mesma forma, um paciente que teve um trauma, se acidentou de moto, jogou uma bola, fez algum esporte de arte marcial, levou uma pancada no rosto, perdeu algum dente e não quis fazer a sua reabilitação com próteses dentárias, não fez seu implante dentário. E se passaram anos? O paciente que perdeu o dente há muitos anos atrás sabe que o dente movimenta, fecha o espaço, a tua mordida começa a não encaixar de novo, traz abfração, traz retração de gengiva. Então está tudo interligado. Quando você deixa de usar o aparelho, essa sua sensibilidade dentária pode vir antes do tempo. Quando você deixa de reabilitar um caso, também antes do tempo. Existem também alguns casos de pacientes que por causa de alimentação errada e também de medicação exagerada está tendo muito mal-estar e algumas questões atreladas à questão de saúde, o paciente pode estar tendo erosão. É um fator químico que desgasta o esmalte do dente e vai trazer a sensação. Consegue perceber que é multifatorial? E é por isso que o mais importante desse vídeo é você conhecer que você precisa ir no seu cirurgião dentista. Por exemplo, às vezes você perdeu um dente há muito tempo e você não buscou ajuda. Vá no seu dentista, você pode estar com trauma oclusal. Você precisava usar o aparelho e você desistiu do aparelho? Vá no seu dentista, você pode também estar com trauma oclusal, que pode levar a uma recessão gengival, a uma abfração e trazer um problema grave para você no quesito sensibilidade dentária. Também se você tem uma alimentação diferente, você exagera, por exemplo, de refrigerantes, ou se você está passando por algum problema de saúde e está tomando medicações muito fortes, ou há muito tempo você está tomando certa medicação, e você percebeu que começou a ter uma sensibilidade que você não tinha antes, procure seu médico, procure seu dentista. Eles vão fazer uma anamnese e vão chegar a um diagnóstico, provavelmente para ajudar você. Todo esse conhecimento que eu quero passar para vocês hoje, aqui sobre sensibilidade dentária, é que é multifatorial, muitas coisas podem acontecer. Às vezes um paciente de 18 anos vem com sensibilidade dentária, às vezes um paciente com 60 anos começa a ter essa sensibilidade dentária. E eu aqui como dentista falo para você, se você faz a simples limpeza, pelo menos uma vez no ano, vai. A gente sabe que a cada 6 meses, dependendo de alguns perfis de pacientes, cada 4 ou 3 vezes, cada paciente é diferente. Você fazer a sua limpeza frequentemente no dentista, além de fazer a limpeza, o dentista estará avaliando o seu caso.
talvez uma abfração esteja começando, talvez uma retração gengival esteja começando, e seja ideal você começar o quanto antes. Se não, quando a retração é muito grande, o tratamento também pode ser grande. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento. Quando é muito pequena a tua sensibilidade, a gente consegue, por exemplo, indicar cremes dentais. Creme dental Sensodyne, Colgate Pro Alívio, funcionam muito bem, mas varia muito de paciente para paciente, a frequência que o paciente usa, a forma que ele escova e também o grau de sintomatologia do paciente. Aqui no meu consultório, muitos pacientes já tratei com cremes dentais e muitos pacientes usaram creme dental e teve pouco resultado ou nenhum resultado. Tivemos outros pacientes também que fazem produtos com bochecha, por exemplo, que tenha flúor nessa composição, também ajuda. Mas tudo isso vai ser avaliado pelo dentista. A partir da hora que a exposição está um pouco maior, existem outros casos, que a gente pode fazer uma restauração, por exemplo, se tiver um buraquinho muito grande. Existem casos que a sensibilidade já progride para uma inflamação do tecido pulpar e você pode precisar fazer um tratamento de canal. Imagine uma sensibilidade que você foi aguentando, levando com a barriga há algum tempo. O trauma ficou tão grande porque se tem alguma coisa fazendo aquela exposição acontecer, se não for tratada, essa exposição vai aumentar. Concorda comigo? Então não é só, essa sensibilidade é pequena, eu aguento. O que levou aquela exposição a aparecer, ela está lá ainda e ela vai aumentar, poder chegar a um tratamento de canal. E em muitos casos já aconteceram aqui, que dependendo do grau, a gente faz uma restauração, a gente faz um procedimento, fica sensível, o paciente não consegue, não fica bom para esse paciente. E para outros casos, a restauração, por exemplo, é inviável. O paciente vai precisar fazer um recontorno gengival, uma cirurgia periodontal. E em muitos casos também não existe o que fazer. Então é multifatorial tanto as causas, tanto as formas de tratamento. E o ideal que você pode fazer, se você tem uma sensibilidade, aquele chopp gelado está te incomodando, aquele sorvete está te incomodando, busque seu profissional o quanto antes. Vai lá, bate uma conversa com ele, às vezes não é nada, faz uma limpezinha e vai embora descansar. Mas pelo menos você vai dormir de consciência tranquila. Beleza? Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo indicações dos cremes dentais que eu falei e também sobre o irrigador bucal, que eu acho muito interessante. Se você tem condições, compre e use, busque o seu cirurgião dentista, ele vai te ajudar a usar esse produto. A especificação do fabricante vai estar ali e vai te ajudar também, é muito válido. Escovas elétricas ajudam também, mas também todo o acessório que você vai usar para escovação, você precisa de acompanhamento e ter orientação do seu profissional. Não adianta comprar alguma coisa que você acha muito bacana e usar de qualquer forma, beleza? E o que eu queria falar sobre sensibilidade dentária, causas de tratamento, era superficial, era isso que eu queria falar hoje. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma para que você não tenha problemas ou que se você teve problemas, no futuro você não volte a ter problema. Se você quer saber mais questões sobre saúde bucal e tratamentos odontológicos, você pode comentar aqui embaixo e fazer a pergunta que você quiser, que eu vou te responder com o maior prazer. Às vezes eu vou ter um delay aí de alguns dias para responder, porque a gente está tocando aqui o nosso dia de trabalho e às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu vou responder sim. E é claro, para você ficar sabendo do nosso conteúdo, vai lá, clica aqui embaixo, se inscreve no canal do Dia Dentista e bate no sininho de notificação. Você segue um monte de canal de entretenimento, uma coisa bacana, né? Esse canal é sobre saúde bucal para você e para toda a sua família. E é claro, sensibilidade dentária, você gostou desse assunto? Dá um like aqui embaixo que o YouTube vai jogar esse vídeo para mais pessoas que precisam. Beleza? Um grande abraço do Dia Dentista e eu te vejo semana que vem.